Olá, eu sou a Carla Brandão, mediadora desse nosso encontro de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Vozes, Conte Sua História. Esse é um evento organizado pelo Comitê Vozes do Núcleo São Paulo, um dos 20 comitês do Grupo Mulheres do Brasil. O Grupo Mulheres do Brasil foi criado em 2013, um grupo de 40 mulheres, liderado por Luiz Helena Trajano, com o principal objetivo de engajar a sociedade civil na conquista de melhorias para o país. Atualmente, o grupo conta com mais de 118 mil mulheres, organizadas em mais de 155 núcleos no Brasil e também no exterior. O Vozes abre espaço para promover o protagonismo feminino e para que as mulheres soltem a sua voz e, ao contar as suas histórias, sejam fontes de transformação para a vida de outras mulheres. Hoje, o tema do Conte Sua História, do Vozes, do Mulheres do Brasil, do Grupo Mulheres do Brasil, é vocação para encontrar caminhos. A história de Joana e de Pedro Henrique. Eu acho que vocês vão se inspirar com essa história linda que nós vamos curtir a partir de agora. Como você está, Joana? Olá, Carla. Olá, todo mundo que está assistindo. Eu estou muito bem, muito feliz por estar aqui, honrada por esse convite e vou poder falar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história com o Pedro Henrique. Porque a história da Joana acontece para esse nosso encontro a partir do momento que o Pedro Henrique nasce. E faz quanto tempo que isso aconteceu, Joana? Conta para gente. Há 18 anos exatos. E por que você tem uma história muito diferenciada, inspiradora? Como que você se tornou essa Joana Lessa que nós estamos nos deparando hoje? Como que tudo começou? Conta pra gente. Eu costumo, Carla, definir a minha mudança de vida, né? A mudança total através da maternidade. A maternidade, ela transforma todas as mulheres, transforma famílias, transforma tudo. Mas a maternidade atípica, e principalmente quando a gente não não descobre, não tem nenhum diagnóstico durante o pré-natal, é uma surpresa diferenciada. Quando o bebê nasce, a gente identifica que tem alguma coisa de diferente. E então, aí agora muda, a gente precisa aí começa a minha explicar história. para. E agora a gente precisa explicar para todo mundo o que aconteceu quando o Pedro Henrique nasceu, o que você teve que se deparar e como que você reagiu a partir desse momento, que é o grande diferencial da sua história, né? Sim, verdade. Como eu falei, eu tive um pré-natal normal, com todas as ultras necessárias, com todo o acompanhamento médico. E a médica falava que o Pedro tinha os olhos grandes, o nariz e a boca da mãe. E tá tudo bem. E aquilo foi caminhando até ele completar 40 semanas, a bolsa romper, tudo normal para um parto normal. E aí eu fui para o hospital. E quando o Pedro nasceu, eu me lembro que a médica, uma das enfermeiras, virou ele para mim e ele estava com os olhos muito abertos e olhando tudo assim, como se estivesse muito assustado, mas ali eu já identifiquei. Tem alguma coisa diferente nos olhos dele, porque os olhos dele eram muito maiores assim em relação àquele rosto tão pequenininho de um bebê, né, recém-nascido. Foi um parto cesariana? Não, foi normal. Normal. Você mora no Rio de Janeiro, no interior do Rio, né? Exato. Ele nasceu na cidade de Cabo Frio, no Rio de Olha, Janeiro. então. Uhum. E ali já foi um susto inicial, e ao mesmo tempo eu percebia que as médicas não sabiam muito o que estava acontecendo, né? E foi naquele primeiro momento, ele teve um apigar bacana, tudo assim caminhando bem ali, mas alguma coisa a gente precisa descobrir em relação a ele, né? E aí a gente foi transcorrendo 13 dias dentro do hospital, eu tive alta, ele não. Ele não ficou em incubadora, não ficou em nada nesse processo. Ele era um bebê grande, ele tinha 50 centímetros, nasceu com 3 Nossa, quilos bem. e 840. Então, era um bebê, assim, grandão. Uhum. E, porém, ele nasceu com fenda palatina, que a gente conseguia já identificar, né? Que os médicos já identificaram. Aquele abertura no céu da boca, né? Fenda palatina, os olhos que eram ali muito grandes, os olhos que quando nasceu azuis, né? Então falaram para mim, olha, mãe, ele pode de repente não enxergar, pode ter uma catarata ali, pode estar fechando.
Os exames iniciais feitos no próprio hospital já indicavam que ele não ouvia, embora ele respondesse sinais, né? A própria fono falou, ela falou, não posso dizer que ele não ouve porque ele responde sinais de som, mas o exame, o aparelho diz para mim que ele não ouve. E aí começou uma jornada, né? Ele só recebeu a alta quando nós estivemos no Rio de Janeiro, no Hospital Especializado de Fenda Palatina, aonde a profissional ensinou ele como ele deveria se amamentar, que seria sentado, nunca deitado, para que não houvesse essa comunicação com o pulmão, né? De ir líquido para o pulmão. E ali a gente já saiu com um laudo que dizia assim, criança sindrômica, mas não definia nenhuma síndrome. E ali veio várias características, como a parte do crânio, né, fontanela, se não me engano, que é o nome, aberto, a fenda palatina, a ausência de septo, a orelha implantada um pouquinho mais baixa, o queixo retraído um pouquinho para dentro, tudo isso em linguagens técnicas é o que consta no laudo do Pedro, quando nós saímos. E aí, com 5 meses eu consegui que ele ingressasse no Sara Kubitschek, no Rio de Janeiro, né? Que é semelhante a uma ACD, um ambiente assim de espetacular. É um hospital referência, né? Um hospital referência para o Brasil todo, né? Exato. E naquela época só atendia crianças ainda, isso foi em 2005, depois eles criaram outro polo maior. E ali ele começou a trabalhar o Pedro, começou a questão dos exames, o que ele fazia, como ele respondia. E aí, diante disso tudo, né, para a gente avançar nesses primeiros momentos e primeiros meses, o Pedro, ele era extremamente observador. Com 6 meses, a gente já identificou pelos exames oftalmológicos que ele tinha uma alta miopia, então ele começou a usar óculos com 6 meses. Olha. E uma miopia de 17 graus. Então era bastante muito grande, né? Mas quando ele começou a usar o óculos, já foi assim emocionante, porque ele quis pegar a lâmpada da loja, né, da ótica ali, como se tivesse aproximado dele, e ele fazia assim para pegar e estava longe. Então a gente já conseguiu ali no primeiro momento identificar que ele conseguiu enxergar melhor. Que houve uma melhoria, né, na visão dele, né? Muito grande. A síndrome foi detectada depois de algum tempo? Alguém detectou o nome e essas características? Sim, Carla, eu vou te falar que eu ainda não tenho o diagnóstico, digamos, fechado da síndrome. Olha. Mas eu tenho 99% de chance. O nome da síndrome é síndrome de Stickler, mas o Pedro tem uma mutação dentro desse gene, né, de toda a parte genética. É uma falta, na verdade, de colágeno dentro das articulações. Então, mexe com a articulação, mexe com a questão visual, mexe com a questão auditiva, fenda. Então, assim, não bateu o martelo, mas a médica geneticista fala, Joana, comece a ter um olhar como se fosse, no sentido preventivo mesmo, né? De já começar a olhar coisas que podem acontecer e a gente já começar a cuidar disso. Que esse era o meu principal intuito em dar um nome, né? Em buscar esse nome dessa síndrome. E essa descoberta, vamos dizer assim, tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Apenas, ele tem 18 anos hoje, somente há 1 ano e meio você conseguiu fechar mais ou menos um diagnóstico, assim, um nome para o que aconteceu. Exatamente. Inclusive, essa é uma das causas que me fez não retornar, né? Na verdade, sair da questão da CLT e empreender, porque eu precisava buscar, né, coisas para ele. Mas isso é uma história mais. Essa é a segunda parte do nosso papo, que você tem história para mais de metro, como diz o outro, né? Mas aí eu queria só que você falasse uma coisa para a gente, que foi o que me marcou muito no nosso primeiro papo. O que toda mãe espera, né? Todo mundo fala, né, que nasce saudável. E, na verdade, quando você se deparou com esse quadro, o seu comportamento foi o que fez toda a diferença para o Pedro, deduzo eu, pelo que eu também sou mãe, pelo que eu entendo, né? Você teve uma visão totalmente proativa, cheia de amor e cheia de vontade de resolver o que fosse possível.
E isso fez toda a diferença para a sua vida e para a família dele, para a sua família e para a vida do Pedro, não é? Conta um pouquinho para quem está te ouvindo agora, te assistindo, para se inspirar nessa força que tu tens, mulher. Exatamente. Eu lembro que no hospital, às vezes, as pessoas olhavam e tinha aquele olharzinho assim, um pouquinho de pena, né? Familiares mesmo. E ficava tipo assim, é uma sensação tipo, poxa vida, né? Por que aconteceu isso? Por que com ela? Eu sei que passa esses pensamentos na cabeça das pessoas, mas eu olhava para o Pedro e eu achava tão incrível, e é um amor tão grande que a gente sente como mãe, com aquela pessoinha tão pequenininha, que eu ficava assim, gente, se ele de repente não ouvir, a gente vai pensar no aparelho. Se ele não enxergar, a gente vai pensar da forma que ele vai se comunicar. Então, eu acabei tendo, né, essa mente mais resolutiva, de buscar uma solução diante de tudo. E logo assim que ele começou a andar, que aí ele teve a alta do Sara Kubitschek, ele andou com 1 ano e 5 meses. Então, dentro do quadro, digamos, dessa evolução para caminhar, ele atrasou um pouquinho. E aí eu comecei a desenvolver dentro de casa mesmo, cercados com cano PVC que meu tio me ajudava a fazer, para que ajudasse ele a levantar, a ficar em pé. Tudo isso a gente foi adaptando com a ajuda dos profissionais do Sara que indicavam para gente, e para ele poder se desenvolver. Então o Pedro começou a falar muito cedo. 9 meses ele já estava ali começando a balbuciar algumas palavras. A gente começou a perceber que ele tinha uma memória extremamente aguçada. Então a gente mostrava objetos, brinquedos. Eu estimulei muito a questão tanto sensorial dele, com brinquedos, com músicas, como a questão visual. Então o quarto era muito colorido, os brinquedos eram muito coloridos e muito pedagógicos. Eu investia muito em brinquedos pedagógicos. E aí eu comecei a fazer pedagogia. Foi quando eu fui para a faculdade. Quando eu estava com 27 anos, que eu fui fazer, o Pedro estava com 1 aninho e meio, 2 aninhos, e aí eu ingressei na faculdade porque eu queria entender o universo infantil, o universo desse desenvolvimento infantil, para eu conseguir aplicar no Pedro. A minha ideia era, eu não vou aceitar que ninguém imponha limites ao Pedro. Eu vou estimular para que ele possa encontrar os limites dele. E foi isso que eu vim fazendo e faço ao longo dos 18 anos dele. Agora eu vou te fazer uma pergunta, sabe, Patrícia, Joana? O que te fez, Joana, ter essa iniciativa? O que te move? O que vem da sua criação, da sua crença, da sua vida, que fez com que você entendesse que esse era o caminho, e um caminho que fez toda a diferença na vida de vocês dois, né? Porque vocês são dois, né? Sim, verdade. Eu sou cristã, então eu tenho uma fé muito grande. Eu creio que tudo que acontece conosco, até mesmo as dificuldades, elas vêm para que a gente possa aprender e para que a gente possa depois transmitir para outras pessoas como forma de ensinamento. Essa é a minha forma de ver a vida. Então, muitas das vezes, quando acontecem algumas coisas, eu paro para analisar e falo assim, para que isso está acontecendo? Qual é o objetivo, né? E não um questionamento de por que isso acontece comigo. Então, num primeiro momento, foi exatamente esse meu pensamento. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Então, o que precisar acontecer, vai acontecer. E eu falei que essa mulher era inspiradora, gente. Olha só, que maravilhoso. Mas existe uma coisa que eu acho muito forte, Carla, que é assim, Deus, ele realiza milagres. Mas o homem, nós humanos, seres humanos, temos que botar a nossa ação. Então, se eu sou uma mãe, por exemplo, e aí eu falo de forma geral, que eu desisto, entre aspas, porque nenhuma mãe desiste de um filho, mas se cansa, se desanima diante de alguma situação, é difícil que Deus opere um milagre. Agora, quando a gente está no movimento e aquilo vai acontecendo, cada dia é um milagre. E eu agradeço muito a Deus, porque mesmo eu trabalhando e fazendo faculdade, saindo 6:30 da manhã de casa, chegando às vezes 11, o Pedro estava acordado me esperando, e a gente conversava e brincávamos um pouco. Ele andou no fim de semana, ele falava muito. Então, assim, eu tive, mesmo um pouco ausente por um objetivo específico,
Sim. Eu tive a graça que Deus me deu dele fazer grandes feitos em fins de semana que eu estava em casa com ele. Comandar, que é assim uma memória muito forte na minha cabeça. Tem um livro que me inspira muito, que diz que nós somos Deus em movimento. E você falou de uma outra forma uma coisa que eu também aprendi, né? Nós somos Deus em movimento, então se nós damos o comando, a graça se faz, né? E você foi fluindo dessa forma para fazer com que isso operasse milagres na vida de vocês, porque na verdade o seu filho tinha tudo para ir por um caminho e você acabou conduzindo ele, estimulando ele, e ele hoje conta pra gente. O Pedro hoje é um menino muito independente até, né? Ele tem um trabalho, uma profissão, conta pra gente. É interessante eu pontuar, antes do Pedro 18, eu preciso pontuar do Pedro aos 5, porque teve algo muito importante que vai fazer total referência ao Pedro hoje. Conte. O Pedro, aos 5 anos, ele operou catarata nos foi? 2 olhos. Eu ia chegar lá. Uhum. E nessa cirurgia, e aí a gente vai ver o quanto o mover de Deus ele acontece, não só na nossa vida, mas em todos ao redor. Porque Deus sempre que faz, ele faz com um objetivo bem coletivo, né? Nunca é para uma pessoa única. E a gente não tinha o valor da cirurgia, era um valor alto. Era cirurgia de catarata, né? De catarata, nos 2 olhos ele operou. E ele tinha 5 anos, ele tinha praticamente acabado de entrar na escola. Ele entrou em agosto, né? Fez o finalzinho do pré, e no outro ano, que já era o primeiro pré-2, ele começou a olhar muito de perto. Voltamos no oftalmo, e aí ele falou: ele tá com catarata. Aqui na minha cidade, o médico falou: eu não opero ele é pequenininho, você precisa ir pro Rio, me indicou. E nós fomos. Assim, a gente tinha acabado de 21 mil reais. Os 2 olhos? A cirurgia dos 2 olhos. Olha. E aí nós tínhamos acabado de fazer praticamente a cirurgia da fenda palatina, que tinha sido uma cirurgia na época que custou 4 mil. Então era uma diferença, né? A gente tinha na época vendido algumas coisas, conseguimos o valor, fizemos. E aí veio esse susto, 21 mil reais. O que eu vou fazer? E aí, voltando, eu falei, eu preciso resolver. Não tem assim, a gente não tem outra opção. Eu me sinto muitas vezes, Carla, e às vezes eu uso até esse arquétipo de uma leoa. Uma leoa, quando sai à caça, ela tem que voltar com alimento para o filho. Não tem essa segunda opção, né? Então, eu me via muitas vezes nessa situação. Eu sou uma pessoa, hoje não, mas na época, extremamente tímida, com dificuldade de falar, de pedir, e não teve isso. Deus me tratou até nisso. E aí eu fui. Na época era Orkut, nem tinha Facebook, nem tinha tantas campanhas como a gente tem hoje, né? Mas eu fui para e-mail, eu fui na minha empresa e eu tive um diretor que falou para mim que ele não me mandaria embora, porque o valor da minha rescisão só cobriria um olho. Então ele falou: porque você chegou a falar porque ia se demitir, ou pedir demissão para poder sair, para poder ter esse dinheiro, né? Sim. Olha que na verdade, eu fui pedir para ele me mandar embora, né? Para eu poder ter o valor, o dinheiro. Ele falou: Joana, eu não posso te mandar embora. E aí? A gente resolve um olho e o outro. Tem outra solução e a gente vai encontrar. E ele, né, como diretor da empresa, me doou alguns brindes, algumas coisas que a empresa tinha que a gente podia fazer. A gente fez rifa, a gente fez bingo, a gente arrecadou o valor, a gente teve várias doações, a gente fez muitos amigos através dessa campanha. E eu vou te falar, um em especial, ele estava há muito tempo na fila para a adoção de uma criança. E logo depois que a campanha acabou, ele conseguiu adotar e o filho dele se chama Pedro Lucas. Eu fico toda arrepiada de contar. Eu também me arrepiei. Porque Deus ele não move só em nós, ele move através de nós. E a história do Pedro é assim. Então, eu acho que eu sou, nessa história toda, só um canal de tudo isso, né? De todo esse mover. Então, o Pedro operou catarata, ficou tudo bem, e a vida foi seguindo, né? A vida prosseguiu, a escola. A gente não tinha ainda a questão auditiva dele. A profissional que atendia ele falava assim, não, ele não escuta 100%, mas é um nível aceitável, tá tudo bem e tal. Então, ele começou, quando ele estava no 9º ano, a sofrer bullying na escola. É isso que eu ia te perguntar. Você contou que na escola também teve esse problema, que gerou uma conversa, que você precisou estar próximo ao Pedro para que ele pudesse atravessar por mais esse desafio, né? Exatamente. Desafio imposto não pela saúde dele, mas
imposto pela Não, sociedade, né? exatamente. É aquela questão da amizade, dos amigos, e aí um deles acaba, né, tendo uma atitude por questões exatamente nesse sentido, das pessoas falarem e ele não ouvir, e quando ele falava, que? Começava a zoação em cima dessa resposta, né? E até Uhum. então eu não percebia tanto, porque em casa a gente conversava e ele respondia bem. E começou a pandemia. Foi o tempo antes da pandemia, né? Falando da questão do bullying, eu cheguei aí para a escola, tive algumas conversas. O Pedro é muito tranquilo, eu também sou uma pessoa mais tranquila para lidar com esse tipo de situação. Mas como é que Então, você soube, então? Como é que ele chegou com essa história para você? ele só chegou, Carla, com a história para mim quando o menino riscou o braço dele. Rabiscou o braço dele e aí ele teve o pensamento: não vou apagar, vou deixar a minha mãe ver. Olha. Ali, então ele já estava acontecendo isso há muito tempo, e aí foi aquele momento de puxar, de falar, Uhum. você pode falar. Ele sempre teve, o Pedro sempre foi muito cuidadoso com as pessoas, então, mesmo com essa situação, ele ainda ficava pensando: poxa, vão chamar ele, vão brigar com ele, vão fazer isso com ele, e ele não queria essa situação. Então, ele foi segurando, segurando. Nesse dia que eu perguntei o que é isso no seu braço, ele começou a chorar, e aí a história veio, Tá né, bom. a público. E aí eu fui à escola, foi todo o trâmite mais formal ali com a diretoria, enfim. O resumo da história é que ele foi para uma outra escola, né? Eu acabei tirando ele dessa escola, ele não estava se sentindo bem, e ele foi para uma outra escola. E aí a coisa foi transcorrendo até que chegou a pandemia. Ah, é, você estava Na na pandemia. pandemia, na pandemia, eu já tinha optado por ficar em casa. Foi 2019 que eu já estava em casa, já tinha saído do serviço, do último que eu estava trabalhando, porque ele estava com atendimento psicológico para tratar toda essa questão, para trabalhar nele o desenvolvimento, né? Trabalhar essa questão de conversar. E aí eu estava com ele, eu precisava de mais tempo. Foi aonde eu fui empreender. E aí nasce uma Joana empreendedora. Dá até nome de desenho, né? Joana Empreendedora. Exato. E aí eu comecei a E trabalhar vai com inspirar muitas marketing. mulheres aqui do Brasil, do nosso grupo, principalmente, né? Legal. Eu fui Conta. estudar um pouquinho de marketing e trabalhar com marketing. Como pedagoga, gosto muito de ensinar. E aí veio a pandemia 2020, o que eu mais fiz foi formar turmas para ajudar outras empreendedoras a usar principalmente o Instagram como uma ferramenta de trabalho, né, como uma ferramenta de vendas, porque Uhum. muitas estavam perdidas com tecnologia, né, com digital. E uma das coisas que eles mais falavam era justamente sobre minha didática, né, a maneira de trazer de forma muito simples, tal. E aí ali foi criando grupos, criando vínculos, e foi aonde eu fui empreendendo tudo isso e desenvolvendo isso. E aí o Pedro, nesse Aí meio entramos tempo, naquela pergunta que eu fiz lá atrás, agora a gente deu um salto que vai chegar no que eu queria. Vamos lá. isso, como nós estamos agora. Aí o Pedro, vendo isso e participando comigo dos bastidores, eu vem para cá, vamos conversar, vem fazer isso aqui para mim, vamos editar esse vídeo. E aí ele começou a se inteirar daquilo. E ele pensou, mãe, ele estava só jogando videogame, era aquela fase dos 15 anos ali, jogando videogame, em casa, com pandemia. E aí ele falou: eu também quero ajudar essas empreendedoras, eu vou ajudar elas a decolar o negócio delas. Como que ele fazia isso? Ele descobriu um aplicativo, um site, na verdade, que fazia vídeos no estilo mão desenhando, que é o whiteboard que a gente chama, né? Mãozinha desenhando. E aí veio a primeira atitude empreendedora do Pedro quando um amigo fala assim, custava e custa, né? R$ 600 a licença por um ano do aplicativo para poder usar. E o Uhum. amigo falou assim: olha, Pedro, eu vou te dar uma dica. Arruma alguns patrocinadores que paguem R$ 50 e Uhum. você dá um vídeo para eles depois, né? Como forma de agradecer, e você vai juntar. E foi exatamente o que ele fez. E aí eu comecei também Iniciativa a dele falar. própria, ele foi atrás de cada um sozinho. Eu e ele, na verdade, que aí era o momento que ele estava mais tímido, e aí eu começava a falar dele. Foi justamente na fase que a psicóloga parou de atender, porque era pandemia, não podia, né? Não estava Uhum. nesse teleatendimento ainda no início. E aí foi aonde eu falei, eu vou falar com algumas pessoas, tal. A maioria eram conhecidos, mas ele Sim. fez, ele se empenhou.
compramos a licença e aí nasceu a Vídeo Anima Tudo, que é essa empresa, vamos dizer assim, né? Um negócio de fazer vídeos animados. Ele aprendeu durante esse período, experimentou sobre a questão de anúncios, experimentou sobre sites, experimentou sobre vídeos, experimentou um pouco de tudo, aprendeu um pouquinho de tudo. Super autodidata, aquele que vai no YouTube e aprende sozinho e vai desenvolver, não aceita, não sei, ele vai pesquisar e ele vai buscar informação. E mesmo isso tudo, mesmo tendo a baixa visão, que é a questão da deficiência visual que ele tem, e a auditiva, que a gente também só colocou o aparelho agora nesse período. Ele tem 2 anos de aparelho só que ele tem, e que foi uma melhora muito grande na vida dele, na questão de poder ouvir, ter mais clareza no ouvir. E usa lupa de Windows, usa aplicativos que aumentam a letra e tal. É bem diferente o formato que ele usa, mas ele se adaptou a isso, né? Ele se adapta ao tempo todo. Ele não não foi aquela criança e não é aquele menino que se vitimiza diante de alguma situação. Pelo contrário, ele vai buscar uma solução e ele vai buscar como é que ele vai fazer para aquele ambiente ficar ideal para ele. E, Joana, você teve alguma conversa sobre esse assunto com ele ou ele desenvolveu isso ao longo do tempo, observando a realidade dele? Porque a tendência do ser humano é se vitimizar mesmo, né? E querer sempre uma ajuda de alguém. Então, ele teve uma outra forma de enxergar e de buscar, né? A gente, assim, nós conversamos muito, mas eu não me lembro de ter uma conversa nesse sentido. Por quê? Porque eu acho que o comportamento, ele vai se moldando de acordo com as experiências. Então, por exemplo, quando ele fazia alguma coisa e eu comemorava, e eu vibrava, e a gente comemorava, a gente comemorava, vamos beber um copo com água, bebia um copo com água na taça para comemorar. Então, hoje é dia da gente comemorar. Então, eu sempre comemorei tudo, desde criança. Porque quando a gente tem um olhar, né, uma mãe atípica, ela vai buscar sempre que o filho se supere. Então, quando ele se supera, eu comemorei sempre. E isso eu indico para todas as mães. Comemore tudo dos seus filhos. Nada é normal, nada é natural. Tudo precisa ser comemorado. Vibra, abraça, traz para perto, elogia, fala uau. Hoje, assim, na época dos vídeos mesmo, ele recebia feedbacks assim positivos e eu falava, nossa, você é muito fera mesmo. Então eu sempre trouxe muito isso para ele, ao ponto que eu acredito que ele não parou para pensar assim, poxa, mas eu não consigo ver a letra da forma que você vê. Eu não vejo nesse tamanho. Então não, tipo assim, tá, mas peraí, deixa eu resolver isso aqui porque eu sou muito bom. Tipo, é isso, você, né? Você o encorajou, né? Você o encorajou, empoderou, você trouxe para ele aquele vigor e um pouco daquilo que a gente já ouve, aquele ditado, em não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Exato, exatamente isso. Hoje ele estuda, né? Tá com 18 anos, já terminou o ensino médio, já está no 2º semestre de engenharia de software Olha! e num programa de formação que ele está inserido. Parabéns, também. Pedro, que vai ouvir, vai assistir esse nosso papo depois. Nossos parabéns. E parabéns, Joana, por ter esse elan, né? Por ter trazido essa força para um momento que tinha tudo para dar errado, né? E você fez tudo dar certo, digamos assim, e transferiu todo esse aprendizado e essa força para o seu filho, né? Para o seu herdeiro, não é verdade? É verdade. E eu tenho uma outra pergunta. Vocês dois agora, tem algum projeto para o futuro? Tem alguma coisa que vocês planejam? Como que vocês encaram o futuro do Pedro? E ele também, quando ele se formar, o que ele deseja? Conta para gente. É interessante, Carla, porque nesse processo que ele está da faculdade, né, e até no projeto de formação que ele está na área de tecnologia que ele gosta, me permitiu buscar também um pouco da minha área. Então, eu assumi um compromisso aí para gerenciar a área de marketing de uma empresa, e ele na parte de tecnologia, de programação, que é algo que ele começou, se apaixonou. E então a gente tem o que eu percebo, né? A gente vai por caminhos diferentes nesse sentido,
mas a gente tem uma unidade muito forte. A gente chega todo dia e um conta para o outro como foi o dia de trabalho, né? Então, a gente, eu tive essa experiência e eu vibro com ele, e eu falo da minha e ele vibra comigo. Ele, parabéns, mamãe, você fez assim, você fez. Isso é muito legal. Isso é algo que nos traz uma unidade muito forte, né? Então, os nossos caminhos profissionais, né? A gente tem ainda em conjunto a Anima Tudo, né? Que tá lá, que estão os vídeos, que a gente fala, comenta, conversa. Temos ainda algumas pessoas que nos procuram por conhecer toda a nossa história nesses 4 anos e desenvolvemos alguns trabalhos juntos, mas o nosso papo, né? A nossa conversa, eu tenho que entender um pouquinho de programação para poder lidar com ele, inclusive dentro da faculdade mesmo. Tem muito PDF, então o PDF sou eu que acabo lendo para ele, porque a leitura cansa muito. Cansa. Ele desanima, né? E aí, no desânimo, eu falo, não desanima não, vem cá, eu vou ler para você. Então, eu acabo aprendendo um pouquinho de programação também. Ai, que legal. Porque então, é muito complicadinho, né? Nossa, e agora uma pergunta. Ele ainda, de alguma forma, ainda sofre algum tipo de bullying? Ele tem algum episódio de bullying? Não. Não, nenhum episódio mais, né? Mas com certeza a atitude que ele teve, assim, né, de querer ir para fazer os vídeos e todo o incentivo que ele recebeu ali ajudou muito na questão da autoestima e da confiança dele. Muito. Então, eu acredito que se ele sofresse isso hoje, dessa forma, ele vai lidar de uma forma muito melhor. Né, que lá atrás ele ficou triste, chateado e chorava, né, aquela coisa daquele primeiro contato, aquele primeiro momento. Hoje eu acredito que ele vai lidar muito bem, até porque ele está muito confiante, né, em todos os sentidos. Não tem algo que venha a atrapalhar tanto, que era a questão da audição naquele momento, mas essa autoconfiança foi bem importante, desenvolveu muito ele, e a questão do empreendedorismo, que ele fala que ele é um empreendedor também. Então, isso ajudou muito ele, porque eu falava para ele, vai lá, fala, conversa, e ele ficava, tenho medo de errar. Eu falei, não se preocupe em errar, faça e me pergunte se você tiver alguma dúvida, mas eu quero que você faça, que você desenvolva uma conversa, que você fale. E aí a pessoa sempre elogiava, sempre trazia, exaltando ele por participar, às vezes, de reuniões, de eventos, tal, e ele estava lá. E o pessoal, nossa, Pedro, você é tão pequenininho, você tá aqui. E aí não tinha nem barba, aquele menininho mesmo de 15 anos, cheio de acne no rosto. Joana, você e o Pedro têm realmente vocação para encontrar caminhos, que é o título desse nosso episódio de hoje, né? É uma coisa que inspira a qualquer um, o seu sorriso, a sua força ao falar, inspira a gente que está te assistindo aqui. E como a gente já está caminhando mais para o finalzinho do nosso episódio de hoje, do nosso Conta Sua História, eu queria que você deixasse mensagem para quem está assistindo, quem pode ter problemas piores ou está passando por uma coisa que precise dessa sua força, né? Então, eu queria que você trouxesse um recado para todos nós que estamos aqui assistindo essa história de superação, essa história linda do Pedro, que apesar de ter tido todo o seu apoio de amigos, como você falou, ele também decidiu ser feliz, né? Sim. Ele também decide, né, todos os dias escrever a sua própria história, ser o autor, né? É o que às vezes a gente não é autor da nossa vida, a gente vai seguindo o que alguém fala, seguindo o que outras pessoas vão direcionando, né? Eu gosto muito, Carla, de histórias reais. Então, eu sempre estou lendo, sempre estou vendo vídeos de pessoas que, se eu contar a minha história é muito pequena diante da história dessas pessoas, entende? Então, eu gosto muito de me inspirar também em outras histórias, em outras pessoas que contam histórias. E algo que eu acho que é muito forte e que faz parte de mim, eu sempre falo, é justamente isso: não desista. Não desista da pessoa, pelo contrário, estimule seu filho, estimule a pessoa a fazer. Alguém disse que ele não vai conseguir. Aí eu pergunto, quem é esse alguém diante de uma palavra de Deus? Basta uma palavra para que tudo possa mudar. Então, é a fé, é a oração, que é orar e ter ação também, né? E você não parar, você continuar em um movimento em busca do que você quer, porque isso vai em algum momento acontecer. Pode, de repente, não acontecer na proporção que você deseja, mas alguma coisa vai acontecer. E também a gente exercitar, acho que também passa por a gente exercitar
relaxar um pouco para não precisar ter controle de tudo. Acreditar Exato. que tudo tem um propósito, né? E deixar Exato. também a vida acontecer. E você buscando Exato. caminhos a partir desse momento, né? Isso aí. Eu acho que isso é o mais importante. Quando até hoje o Pedro vem de repente com alguma situação, eu falo, ok, o que a gente pode fazer? Quais são as opções que nós temos diante dessa situação? O que a gente vai fazer? Porque existe momentos agora, um caso rápido. Agora, em fevereiro desse ano, o Pedro teve um descolamento de retina no olho direito. O risco é muito grande de perda visual, né? E naquele momento, eu falei assim, só tem uma coisa para fazer, eu preciso operar. E eu preciso chegar a Niterói. E até então, até aquele momento, porque eu já aprendi, olha quanta coisa a gente aprende. Eu não dirigia para Niterói. Olha. Eu não dirigia na estrada. Eu precisava de alguém para me levar, ou eu teria que ir de ônibus e tal. E aquilo tudo, eu falei assim, ok. Então, eu me permiti, naquele mesmo dia que eu recebi o diagnóstico dele, eu me permiti uns 5 minutinhos de choro para soltar. Depois eu falei, ok. Eu estava no posto de gasolina abastecendo o carro. Eu sequei e falei, beleza, Joana, já chorou, já botou para fora, agora vamos resolver. E aí eu cheguei qual em caminho casa... vamos buscar, né? Exatamente. Aí eu comecei no contato, se tinha alguém que poderia me levar. Até então não tinha conseguido, o tempo estava passando, era no outro dia que eu precisava estar em Niterói já para poder fazer a cirurgia, porque foi tudo de emergência, organizado pela médica dele, foi tudo de emergência. E aí eu precisei comprar passagem e eu saí da minha casa e fui à rodoviária e comprei e voltei. Então eu precisei resolver. Ou seja, eu me permiti ser mãe, né, no sentido de chorar, de Senhor, preciso de você agora. E a gente tem que explorar também e permitir que essas sensações, esse sentimento apareça, porque a gente não pode também ficar pressionando e não sentir, porque vai para algum lugar, né? Exatamente. E aí eu me permiti isso e falei, agora é a hora de eu resolver. Agora entra a Joana que vai resolutivo, que vai resolver. E aí fomos, ele operou, graças a Deus. Estamos no processo ainda, indo muito a médicos, e depois disso ele fez mais 2 cirurgias, uma para tirar o óleo, depois teve um pequeno sangramento, ou seja, de fevereiro até hoje nós já passamos por 3 cirurgias, a Joana já aprendeu a ir a Niterói dirigindo, já vou tranquila. E isso é interessante, Carla, eu observar que houve uma situação de risco que, graças a Deus, ele está bem, está enxergando, mas olha quantas coisas eu tive a oportunidade de aprender. Quantas coisas nesse tempo eu consegui resolver para que tudo desse certo. Então, é exatamente isso. No dia que a gente estava lá na segunda cirurgia, o médico falou assim, teve um sangramento, vou operá-lo amanhã de novo. E eu tinha saído do hotel, porque eu não podia ficar no hospital, que era um hospital de olhos, não tem internação, né? Você tem que ficar no hotel, porque eu não conheço ninguém em Niterói. E simplesmente eu tive que sair do consultório, sentar na salinha de espera e começar a ligar para o hotel que eu estava. Para buscar caminhos. Porque ou eu ia ficar dentro do carro, ou eu ia voltar para a minha cidade, o que eu ia fazer? Eu fui pensando nas possibilidades. Então, eu acho que eu consigo separar um pouco isso, né? Eu consigo ter um pouco mais de calma. Hoje, já com o Pedro com 18 anos, diante de tantas coisas, eu consigo olhar para a situação e falar assim, opa, o que eu vou fazer? Ao invés de me desesperar, ao invés de... Eu vou te interromper porque a gente já tem que partir para o encerramento, mas eu quero encerrar com uma mensagem sua, dizendo para quem está te vendo, como você imagina que você vai ter o seu Pedro Henrique daqui vários anos, depois de todo esse trabalho, de todo esse esforço, de todo esse aprendizado e ensinamento. Eu tenho que te acelerar um pouquinho, mas eu gostaria que você contasse para a gente poder encerrar com essa sua energia. Eu tenho certeza, Carla, que eu vou ter o Pedro reproduzindo isso que ele viveu, reproduzindo essa experiência minha, dele, para os filhos dele, para a esposa dele, para os amigos dele, trazendo essa energia, trazendo essa visão muito positiva da vida, trazendo que eu posso não ter isso, mas eu tenho tudo isso. Então, esse olhar é muito importante e faz com que ele avance cada vez mais, e é isso que eu busco, que ele possa transmitir isso para outras pessoas e trilhar o caminho dele, porque ele pode ser o que ele quiser. É isso que eu falo para ele. Perfeito, Joana, porque eu falo que o verbo do século é compartilhar, né? E aí você vai
fazendo isso com o trabalho que você tem, o empreendedorismo do Pedro vai fazendo isso também com a sociedade. E eu quero agradecer, em nome do Grupo Mulheres do Brasil e do Comitê Vozes, a você, Joana Lessa, ao Pedro Henrique, que participou de uma certa forma aqui conosco, todo esse papo maravilhoso, essa história incrível de superação, essa vocação que vocês têm para encontrar caminhos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, um prazer compartilhar e que um pouquinho dessa história possa estar inspirando outras mulheres a não desistir. E você vai inspirar, porque a gente tem que lembrar que cada mulher conta. Muito obrigada. Muito obrigada.